E hoje, ao contrário do que a gente já vem postando para vocês, o conteúdo não vai ser uma aula de ciências relacionada à nossa disciplina, mas vai ser um bate-papo muito interessante sobre ciência de uma forma geral, dentro de um contexto que eu entendo extremamente importante, que é a pauta do movimento estudantil em defesa da Universidade Segura e Aberta no Seridó, que é o Medusas. Para aqueles que já acompanham as redes sociais, inclusive do GPense, sabe que é um movimento estudantil nascido agora no período da pandemia e que tem como pauta principal a discussão racional, a discussão científica do retorno às aulas em relação a um processo de flexibilização, de protocolos, para que a gente possa, de fato, estabelecer um diálogo maduro, científico e propositivo em relação ao nosso retorno. Eu trouxe propositalmente esta camisa, porque é a camisa que eu estou vestido agora, onde o foco principal é a ciência derrubando mitos. E aí, nesse sentido, eu estou querendo também trazer para essa apresentação os mitos dos quais eu estou falando. E aí é sabido que nós falamos do RN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é uma referência em educação superior, pesquisa, extensão e que tem indiscutivelmente uma função social não só junto ao RN, mas junto ao Brasil. Daqui saem grandes pesquisadores, grandes extensionistas, grandes professores e o mais importante, grandes alunos. Então, em nome e respeito a esta marca, a gente precisa falar de alguns mitos na atualidade. E o primeiro mito é a qualidade. É inegável que a UFRN é uma instituição de qualidade, mas assim como as outras 62 instituições de ensino superior do Brasil hoje, estamos devendo em termos de qualidade se nós não quebrarmos a nossa inércia, a inércia de movimento, não é a inércia de repouso para aqueles que ficaram chateados há tempos atrás quando eu disse que havia uma acomodação, e de fato eu entendo que há, no sentido de um conformismo, no sentido de um silenciamento, e essa acomodação, ela é a inércia do movimento. Na física, quando uma partícula está em movimento uniforme, sem ação de forças externas, ou seja, uma força resultante nula, ela pode ficar indiscriminadamente em movimento e ainda assim está em inércia, até que uma força externa venha e mude este movimento, mude este panorama, mude este direcionamento. E aí, quando eu questiono que qualidade é esta, é para que a gente pense sobre qualquer que seja o recorte da vulnerabilidade dos estudantes periféricos negros, o recorte dos estudantes periféricos da zona rural, que estão agora talvez sem sinal de internet, e que essa educação remota ela não pode ser vista dentro de um contexto de normalidade. O emergencial tem limite, e esse limite, obviamente, está dentro do contexto da ciência. E assim como eu falei que nós estamos numa inércia de movimento, é justamente considerando que nós não estamos parados, nós estamos trabalhando e trabalhando, inclusive, a exaustão. Trabalhando de manhã, trabalhando de tarde, trabalhando de noite, trabalhando no sábado, trabalhando no domingo e fazendo com que os alunos também trabalhem. Mas esse trabalho é um trabalho precarizado. Se é um trabalho precarizado, ele é deficiente também de qualidade. E aí eu trago essa questão baseado num conceito do professor Ricardo Antunes, que é do infoproletário. Hoje, na universidade, nós estamos mimetizando os infoproletários, os precariados do sistema do capital informatizado. E isso é um risco, é um perigo, sobretudo quando nós temos do outro lado uma força política que, além de criminalizar, desqualificar a universidade pública, tem um projeto de poder para instituir o remoto como algo perene, através do Reúne EAD, que está hoje dentro de uma pasta do MEC. Nós não podemos chancelar que o remoto é um remédio para orçamento curto. Nós não podemos chancelar que o remoto é hoje o novo normal. Até porque, se estamos falando de uma universidade pública, gratuita e de qualidade,
este slogan não combina com precarização. Este slogan não combina com adoecimento mental. Esse slogan não combina com adoecimento laboral. E todos nós estamos há quase 2 anos confinados em telas, em links e normalizando, às vezes até romantizando o espetáculo do remoto, o espetáculo das lives, os espetáculos das redes sociais, os espetáculos dos convites para palestrar aqui e acolá, se esquecendo que estamos normalizando e romantizando algo que deveria ser excepcional. E aí fico me perguntando se a universidade de fato é gratuita, não só a UFRN, mas todas as IES, uma vez que nós estamos, desde o início do período remoto, à mercê de uma mega corporação que, diga-se de passagem, se não fosse ela, estaríamos de mãos atadas. Então, hoje, a universidade ela é pública e gratuita para quem tem o Wi-Fi em casa. Ela é pública e gratuita para quem tem o equipamento. Ela é pública e gratuita para quem tem acesso ao mercado tecnológico do capital, e de um capital precarizado, infoproletariado em relação a professores e alunos nesse contexto. Então, nesse sentido, para abrir esta mesa, essa entrevista, esse bate-papo, eu trago essas questões para nós pensarmos. Ninguém quer voltar ao ensino como se fosse anterior à pandemia. Nós não queremos colocar 50, 60, 40 alunos em sala de aula sem nenhuma proteção ou sem nenhum protocolo de biossegurança validado. Nós não somos irresponsáveis. Agora, nós precisamos debater, quebrar essa inércia, entender que o Medusas, entender que essa fala de hoje é uma força para jogar essa bolinha que está em movimento retilíneo para muito longe. E aí, nesse sentido, já finalizando a minha apresentação, superar os mitos significa caminhar coletivamente. Meu nome é Hermenegildo, eu sou aluno do curso de Pedagogia do SERES Campus Caicó e sou representante no Departamento de Educação. É muito interessante e muito importante poder ter esse diálogo nesse momento em que pensamos essa educação pública e de qualidade e que vemos que ela pode ser melhor no contexto atual. Ainda estamos remotos e temos uma certa perpetuação dessa cultura do silêncio no exato momento em que não temos resposta da UFRN de como vai ser esse retorno, se já podemos retornar. Não temos nenhuma decisão junto com a UFRN de como retornar essa atividade de forma segura. E é por isso que, com esse debate, pretendemos esclarecer alguns pontos importantes e nos deixarmos mais fortes e seguros de que isso pode acontecer. Meu nome é Janeuza Trindade Souto, eu sou professora do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Centro de Biociências da UFRN. Sou professora na UFRN há bastante tempo, já quase 20 anos. Estou chegando aí a quase 20 anos de docência na UFRN. Fui pró-reitora de assuntos estudantis, então é uma pauta para mim muito cara, a dos estudantes, especialmente os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Então, eu tenho um profundo conhecimento, né, dessa pauta de vocês, da dificuldade que os alunos em vulnerabilidade socioeconômica passam nesse momento. Então, para mim, não é desconhecido esse momento que vocês estão passando, que os alunos estão passando. Então, associado ao quadro de pandemia, que também, para mim, não é de desconhecimento. Então, eu fico feliz em falar essa pauta para vocês, discutir, né, as questões que vocês têm em relação a todos esses aspectos, desde a vulnerabilidade socioeconômica, as dificuldades que os alunos têm, né, dentro dessa pauta da pandemia. Então, agradeço muito esse momento, que para mim é muito caro e muito importante esse debate que vocês estão trazendo, que realmente esse silêncio da UFRN me incomoda profundamente.